Sejam todos bem-vindos. Em nome da SIC, da nossa Associação Comercial e Industrial de Chapecó, quero receber e acolher todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo e também aos nossos convidados. Dizer que essa iniciativa do podcast da SIC, a Casa do Empreendedor, tem como objetivo levar de forma descomplicada, versátil e dinâmica, conteúdos relevantes para o empresariado e principalmente para os nossos associados que já passam a casa aí de 1.500 empresas que tornam a nossa região tão pujante e tão diferenciada quando a gente olha para um cenário global. Quero agradecer também, de forma muito especial, aos nossos patrocinadores institucionais, que assim como os nossos 1.500 associados, viabilizam e tornam possível iniciativas como essa, a Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Apresentando a mesa, aqui ao meu lado, Márcia Bonamigo, faz parte da nossa assessoria jurídica da entidade, representando a Piccoli Advogados. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Robert, pelo convite, por estar aqui com seleta mesa. Também aqui representando o NJE, Pedro Conte, que faz parte da Unopar aqui na nossa região. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, Robert. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, né? Sobre impostos. Pedro, neste ano é o coordenador do Feirão do Imposto, uma grande ação, um grande evento do NJE aí a nível nacional e já vamos falar mais sobre isso. E também aqui, uma figura, Fábio Furtado. Seja bem-vindo. Bom dia, Robert. Obrigado pelo convite. Falar um pouco da minha história no associativismo, o Feirão de Imposto, essa baita iniciativa que já existe há muito tempo. Eu que fui coordenador nacional do Feirão. Então, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui pela frente. Muito bem. Eu me chamo Robert Otto e sou extremamente grato por estar aqui a essa mesa, recebendo vocês, assim como também vários outros convidados relevantes que passaram nas edições anteriores. E já entrando no nosso tema de hoje, eu entendo que é mais que um assunto, né? É uma grande bandeira que foi levantada aí por diversos empresários, por diversos jovens de forma mais específica, que é uma ação do jovem empresariado dentro do movimento associativista. Ele acontece no Brasil inteiro, sempre no mês de maio. É uma ação que está dentro do CONAGE hoje, que é a Confederação Nacional do Jovem Empresário, a nível nacional, mas é um evento que nasceu no nosso estado, né? Em Joinville, para ser mais específico, em 2002. E a gente pode falar de várias conquistas ao longo desses anos, mas uma das principais aí que eu levantei é que em 2012 foi a aprovação do Lei do Imposto na Nota Fiscal, né, que obriga todo o estabelecimento a incluir nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado, né? Não é o exato, porque o exato ele é complexo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um valor aproximado dos impostos que estão sendo pagos daquele produto em específico, né? Isso traz aí uma maior lucidez para o consumidor final tomar decisões mais assertivas. E debate pronto, a gente já vai entrar um pouquinho nesse contexto de história, porque é importante saber do propósito, de como surgiu, por que surgiu. E eu já quero passar a palavra para o Fábio, né? O Fábio, como bem comentou, ele esteve no NJE em 2006 até 2011, 2012, né, Fábio? E ele teve a oportunidade, nesse período de tempo, coordenar o Feirão do Imposto em nível nacional. Então, eu quero que você traga um pouco para nós de como surgiu isso lá atrás, quais eram as principais dificuldades e por que você acredita que esta ação deu tão certo que se tornou aí um movimento nacional. Bem, Otto, é interessante falar disso porque antes até do contexto histórico, a transparência que tu coloca mostrando na nota, por exemplo, o valor do imposto, para o público consumidor, ele passa a entender o porquê daquele preço daquele produto. Ele vai entender, não é o empresário que às vezes é ganancioso, quer colocar demais, a uma margem de lucro muito alta. Um tanto daquele produto, e dependendo do produto, o valor do imposto é muito maior que todo o resto. Maior que o preço efetivo do produto vendido. Então, essa transparência, o Feirão, era a ideia quando foi criado o Feirão de Imposto lá atrás, em 2002, em Joinville. Um amigo meu, o Ivandro, dono da consultora Convisa, ele foi o pai do Feirão, né?
E começou em Joinville, na CIG, que era uma CI, né? E depois foi crescendo a nível estadual até ser encampado pela CONAJA, Confederação Nacional do Jovem Empresário, e virar uma ação nacional, né? Eu que participo do movimento associativista desde 2002, 2003 em São Paulo, que eu era da Federação das Indústrias de São Paulo e depois aqui no NJE em Chapecó e do CEGESC, que é onde o NJE está alocado hoje. Ele faz parte, né, a rede associativista em Santa Catarina é muito forte mesmo. Eu acho que é a mais forte do Brasil, né? Então, essa ação do Feirão Nacional, em 2011, eu fui convocado, não vou nem falar convidado, fui convocado a coordenar o Feirão do Imposto Nacional. Foi uma experiência muito gratificante. Eu já era diretor da CONAJA, fui o primeiro chapecoense aqui do núcleo a ser diretor da CONAJA, fui diretor comercial da CONAJA. E foi a primeira vez que o feirão passou de 100 cidades nacionalmente. Hoje a ação é gigantesca, tem mais de... Da minha época, aí tem quase 15 anos, né? Mas passou de 100 cidades, a gente fez muitas ações aqui em Chapecó também, como eu coordenava, apesar de que eu fiquei viajando muito tempo. Mas o núcleo aqui, o NJE, sempre foi muito atuante nisso aí. E até se tu for ver, hoje com as redes sociais fica muito fácil tu levantar qualquer bandeira. Porque tu ganha um público muito fácil. A gente não tinha isso. O acesso à informação também só que facilita. Quando tu pensa lá em 2002, 2003, 2005, 2010, você levantar uma bandeira de um feirão do imposto, é muito comum a gente lembrar lá atrás que tinha reportagem, hoje gasolina sem imposto, e aí aquelas filas quilométricas lá para o pessoal parar e abastecer. Então, isso, se hoje é importante, lá atrás tem uma importância muito maior. Hoje só existe porque lá atrás foi levantada essa bandeira, né? Sim. E aí era muita estrada, como você falou, né? Sim. Como não tinha essa facilidade da internet, não era tão dinâmico, o pessoal não acessava tanto, né? Era até difícil conseguir fazer essas reportagens, porque tu tinha que... Em alguns casos era até complicado, porque tu cria barreiras, né? Sim. Porque nem todo mundo queria mostrar isso. Então fazer essas ações, a gente ia pra rua, colocava... um stand na rua, na avenida, isso foi no estado inteiro. A gente comentou aqui, a gente chegou a vender chopp em Blumenau com meio copo, para mostrar que o restante era imposto. O pessoal estranhava, mas começava a entender o porquê daquilo, né? O quanto tu pagava daquilo. Então essas ações eram difíceis, o engajamento era difícil, conseguir gente, movimentar isso aí tudo, mas foi como aprendizado, é fantástico participar do movimento associativista, e aqui mais ainda, porque é um núcleo que tem muita história. O NJE tem desde 94 aí. E agora está completando 30 anos esse ano. É fantástico isso. E é legal colocar, o NJE é o núcleo mais antigo de Santa Catarina, filiado a uma associação comercial. Isso é bacana, é um título, é uma honra para o núcleo, né? Com certeza. Muito bem. O feirão, ele já faz parte do calendário nacional, né, do CONAJE, sempre acontece em maio, e todo ano ele tem um slogan diferente, ele é atualizado com o momento que a gente está vivendo, né, Pedro? E esse ano, o slogan é dígitos que sufocam. É isso mesmo, né? Dígitos que sufocam. Agora a gente está numa época também que as empresas estão divulgando seus balanços patrimoniais. E quando a gente olha empresas a nível nacional, como Petrobras, Ambev, entre outras, a quantidade de imposto pago é maior do que o lucro que sobrou para a empresa. Isso para uma empresa do porte de uma Petrobras. Agora, tu imagina quando a gente olha para aquele microempresário, quando a gente olha para empresas familiares, que é o perfil muito grande aqui na nossa região. Então, quando a gente pensa em feirão do imposto, a gente pensa, não é para o núcleo, não é para a SIC, mas é para ajudar a população a entender como o imposto impacta. Isso é comunidade, né? Demais. Até porque o empresário, ele está fornecendo um material ou um serviço que lá na ponta vai ser entregue pro
para a pessoa que faz parte da comunidade, né? Para o consumidor final. Então, isso não sufoca só o empresário que vai ter que fazer manobra administrativa, vai ter que enxugar custo de tudo que é jeito. Isso vai ter que ser repassado, porque senão a empresa vai fechar. Exatamente. E no final das contas, quem paga isso lá na ponta, no final de tudo, é o consumidor, né? Então, por isso que assim, o feirão tem esse grande valor agregado, que é a conscientização de um assunto que muitas vezes, para a maioria dos empresários da população em geral, ele é complexo. Ele é técnico, muitas vezes ele é até desvendável, né? Ele é difícil, intransponível. Então, de uma forma mais lúdica, com ações inteligentes, né? O feirão traz essa aproximação de um tema a pessoa mais interessada, no final de tudo, isso que todos nós, independente do que a gente faça, a gente vai estar no papel de consumidor. E a gente precisa ter lucidez, clareza sobre isso. Porque, Robert, como é o caso, pelo menos meu e da maioria dos integrantes do NJE, a gente não tem essa vivência tão grande com a área tributária. A gente tem a vivência com o nosso negócio, com o que a gente sabe fazer no nosso dia a dia. Então, a hora que você senta em frente a uma planilha, a hora que você para analisar custos, a hora que você para analisar números, é um emaranhado de números que envolvem impostos. Não é uma conta simples. E isso se reflete para qualquer coisa. A hora que a gente vai no supermercado, a hora que a gente pensa em comprar um carro, imagina um carro. É pneu, é aço, e é imposto em cadeia, né? É imposto em cadeia. Então, hoje é difícil você entender o quanto de imposto tem num simples copo d'água. Então, tu imagina como isso impacta em um dia da nossa vida, em 24 horas da nossa vida. Então, o feirão do imposto, ele vem com essa pegada de trazer uma conscientização do que é o imposto realmente. Então, a gente já passou por algumas escolas da cidade nessa semana, que é uma semana inteira bem intensiva de ações voltadas ao imposto. E a gente já passou em escolas, conversando com gurizada lá 15, 16 anos, que daqui 2, 3 anos estarão no mercado de trabalho, vão receber seu contra-cheque e dizer, pô, tá faltando dinheiro aqui. E é ali que se começa toda essa vida, essa história com o imposto. Então, o Feirão do Imposto aqui a gente está desenvolvendo e desenvolve todo ano. Engraçado, né? Maio é um mês que chove pra caramba, é frio. Nas últimas 2 edições, a gente tentou fazer no calçadão, só que choveu muito, muito, muito. Mas foi feito. Mas foi feito. A previsão é para chover agora, final de semana. Esfriar, né? Até por isso a gente quer agradecer o pessoal do shopping aí que cedeu espaço pra gente, que senão ia ser mais um ano com chuva e frio, né? Mas estamos lá, guerreiros. Legal. Essa informação é importante, né? Porque o NJE anualmente retoma esse tema e é impressionante porque acompanhando, todo ano tem um tema novo. Né, para tratar do feirão. Agora nós estamos no alavanque da reforma tributária. Então, sim, esse tema também, né, nós vamos tratar hoje, ele é de suma importância para o empresário, para que as pessoas físicas, né, as pessoas que consomem, fiquem atentas a esse momento da nossa economia, do nosso país, quanto à reforma tributária. E quando você olha para a questão de reforma tributária, se você parar e, vou ler um site para ver uma informação, vou ver uma notícia sobre isso, é difícil entender o que está sendo falado lá. Para a grande população, é difícil entender o que é o imposto tal, o que ele vai se transformar, como é que não é. Então, a conscientização ela é importante desde a base. A gente entender da onde surge, para onde vai. Porque se tu perguntar uma pesquisa rápida pela cidade, dizer o que a reforma tributária vai mudar na tua vida, ninguém sabe. Ele não sabe. E é interessante o que tu falou, Pedro, porque se tu analisar, o empresário, ele já não é o sócio majoritário do negócio dele, né? O sócio majoritário dele é outro e ele não tem como fugir disso. Aí entra o quanto tu vai ter que ser criativo, vai ter que se preparar, o Otto comentou isso também, para trabalhar com isso. Porque aquilo ali não tem jeito. Aquela entidade é a sócia majoritária, ela vai ganhar. Tu emitiu a nota, emitiu qualquer coisa, já está descontado aquilo ali. Não é algo que pode ser discutido, é absoluto. Tu vai ter que trabalhar para reduzir custo, para ver se o teu preço final o mercado paga. Não adianta tu falar, eu custa tanto, eu quero ganhar tanto, eu pago tanto imposto, eu jogo o preço final. O mercado pode não pagar isso, a população pode não achar que não vê o valor daquilo ali. Hoje não é o empresário que define preço, é o mercado, né? É o mercado. Aí, se é o mercado que decide, então o negócio custa 10, o preço vai ser 10 e eu pago tanto de imposto, eu vou ter que mudar a minha produção, a minha forma de trabalhar para que o meu custo
seja menor para que eu possa ter um lucro. Porque essa é a intenção final. Então, ter ações que façam isso de forma mais transparente, que mostram isso, explica para a população, para todo mundo, o porquê daquilo ali. Sim, porque senão é até fácil tu terminar o mês no vermelho por causa dos impostos. Então, como o imposto ele normalmente é pago em dia diferente do que é faturado, esse é outro problema, né? Você acaba não percebendo. Mas o dia que tem que pagar o imposto, todo mundo paga, ok. Só que lá no final do mês, pode ser que aquilo ali impactou para você fechar o mês no vermelho. É que as relações comerciais tu negocia, né? Tu consegue comprar parcelado com prazo de entrega, tu consegue vender parcelado a prazo de entrega. O imposto é o único que não tá nessa história, né? Não Dia tá 20. nessa história. O famoso dia 20. Né? Vou trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, doutora Márcia, e aproveitar, já que pincelamos, trazer um pouco mais de luz sobre a questão da reforma tributária, né? Em que momento da reforma a gente está, né? A gente já algumas situações já foram definidas e algumas ainda estão por se definir. A gente tem aí novidades que já estão por acontecer. Mas antes de a gente falar o que vai acontecer, vamos falar um pouquinho do que já aconteceu e quais foram as principais mudanças até aqui. Até porque, como o Pedro comentou, esse possivelmente seja um podcast que vai atingir uma grande massa jovem que não acessa tanto esse conteúdo. Então é legal a gente trazer de uma forma mais descomplicada, né? Mais palatável para que as pessoas possam consumir. Claro. Então, nós estamos ainda sem percepção da reforma, né? Ela tramita e se quer a reforma há mais de 30 anos, então há muitos anos se fala de reforma tributária, e ela andou no ano passado, né? Nós tivemos a emenda constitucional 132, que foi votada e promulgada em dezembro, que deu uma moldura para a reforma tributária, então ela efetivamente vai acontecer. A partir disso, já se começou a tratar sobre a parte mais específica, que é a regulamentação sobre os novos tributos, e em substituição a alguns que hoje estão vigentes. Essa regulamentação, ela já se encontra num grupo que ontem, inclusive, se reuniu, um grupo de trabalho, chama G7, da Câmara dos Deputados, né? Então, essa proposta de regulamentação, ela partiu do Executivo, então, do Governo Federal. Acredita-se, então, que a estrutura da reforma tributária, ela começou com a emenda constitucional, essa lei regulamentando já estava meio pré-pronta, né? Uhum. Apesar dela não ser tão simples, elas são mais de 400 artigos, então nós estamos falando de um novo Código Tributário, de uma nova estrutura tributária para o país em relação a alguns tributos. E está para votação, né? Está para análise na Câmara dos Deputados, através desta comissão, que nos próximos 60 dias tem a missão dada pelo presidente da Câmara de passar adiante e colocar em votação na Câmara dos Deputados. É importante esse momento, porque nesses 60 dias muito vai se falar. Então, é a primeira análise desse projeto, né, de lei complementar, que é o PLP 68. Diria a todos assim, é complicado? É complexo, mas ele tem que ser analisado. Então, através dessas instituições de classe, então a ASIC, que é vinculada à FACISC, com a CACB, então lá em Brasília começar a fazer esse trabalho de análise desse projeto para que realmente a população, os empresários, tomem conhecimento do que vem pela frente, tá? Mas essa proposta que está em andamento realmente vai simplificar alguma coisa ou não? Esse já é um outro problema. A ideia é essa, né? A ideia é a reforma, né? A ideia é de que a reforma tributária ela está acontecendo, então não é mais só um mero projeto, só uma expectativa, uma discussão. Com a emenda constitucional isso já se tornou uma realidade, então a gente criou a moldura e agora o quadro precisa ser desenhado. A simplificação é o que se fala, né? Tanto que é uma das bandeiras da entidade, da SIC, né? De que haja essa simplificação, que se compreenda, que não precise fazer toda essa explicação para dizer da onde vem o tributo, por que o custo do produto ou do serviço é X, né? Ele tem que ser mais claro. Se fala que sim, mas é agora o momento de nós verificarmos se de fato isso vai acontecer. Mas vai ter muita discussão nisso aí, né? Vai, mas ela vai ser rápida. Por isso que a população tem que ficar atenta e os empresários também. Porque esse quadro, ele já está rascunhado. E eu até tenho uma provocação para fazer, porque o quanto
essa reforma tributária, ela vai afetar, digamos assim, um setor do imposto. Porque você tem contadores, você tem consultorias de impostos, você tem advogados tributaristas, você tem setores fiscais dentro de empresas. Esse pessoal vai entender que é bom a reforma tributária, sim. Só que a simplificação como um todo iria afetar esses setores. Então, quando a gente olha na reforma tributária, hoje a gente tem um emaranhado tão grande que não é só chegar lá e dizer, não, pronto, agora o imposto vai ser desse jeito e acabou. Tem muitos envolvidos nesse cenário, né? Isso é tão impressionante que isso vira negócio, né? Porque se fosse mais simples, tu teria no máximo um contador. Mas hoje tem assessoria, consultoria jurídica, tributária, recuperação de crédito, recuperação de imposto. É impressionante. Tu pega, faz uma... Eu já não trabalhei com isso, mas eu já vendi, né? Esse tipo de negócio, tu fala isso às vezes com uma empresa americana que está no Brasil. Tá, mas eu pago o imposto, está provisionado, acabou. Como que eu recupero algo que eu já paguei? Para ele é difícil de entender. Só mostra a ineficiência do sistema. É difícil entender isso. Como? Tanto que você olha empresas aí que acabam tendo mais gente olhando para a parte fiscal do que olhando para a parte de vendas, por exemplo. Para o estratégico do negócio, né? Que é o que deveria acontecer, né? Exatamente. Por isso que eu falo, às vezes o empresário ele faz muito, que nem tu comentou, Pedro, ele faz muito bem o negócio dele, sabe fazer e tal, mas ele tem tanta coisa que ele tem que prestar atenção no entorno da gestão, não só o financeiro principalmente, mas outras coisas que às vezes ele quebra ou a empresa dele não tem o retorno que deveria ter, porque ele tem que cuidar de coisas que ele não é especialista. Não é o know-how dele. Não é o know-how dele. Sinto informar que essa simplificação, se ela acontecer, ela vai demorar ainda, tá? Porque, veja, nós vamos ter um período de transição entre o que nós temos hoje em relação ao IPI, ao ICMS, a COFINS, ao ICMS e ao ISS, vão ter que transitar meio que junto por esse período de transição, com uma nova legislação. Então, a previsão, né, o que está desenhado, seria a partir de 2026 começar esse período de transição, que concluiria em 2033, para que essa transição para a reforma tributária acontecesse definitivamente. Que bem, não dá para simplesmente colocar uma data de corte e virar, não é? É difícil isso, Sim. né? Com análise a cada 5 anos, para ver se a estratégia, se o que foi elaborado, ele está dando certo, se é possível continuar daquela forma. Então, eu que sou da universidade, então, né? Sim. Para quem está fazendo curso de direito aí, a área tributária vai ter bastante mercado aí, viu? É capaz deles se formar sem saber isso, né? Mas a ideia seria, eles vão desaparecer esses e trocar por outros mais simples? Sim. Então, a reforma tributária, ela é calcada no IVA, né? Que é um protocolo internacional de tributos que o Brasil abrasileirou, como ele adora fazer, né? Então, tem uns ajustes. É o IVA dual, que é o imposto sobre o valor agregado. E aí vem a grande expectativa de que não haja cumulatividade, que é sempre aquele gargalo muito grande, né? De tributo sobre tributo e paga e vai acumulando. Então, que só teria um percentual e que até o final da cadeia, né, de consumo, né, que ele é voltado ao consumo, ele seria aquele percentual, tá? A partir disso, nós vamos ter 3 situações tributárias para esses impostos que eu mencionei antes. O CBS, o IBS e o IS. Então, o CBS, contribuição sobre bens e serviços, será um tributo federal. O IBS é o imposto sobre bens e serviços, que vai ser estadual e municipal, então substituindo o ICMS e o ISS. E o IS, que é o imposto seletivo, que é aquele que regula a produtos e serviços que não são bem vistos, que fazem mal à saúde, ao meio ambiente. Então, a estrutura criada foi essa. Essa deve permanecer, né, já está prevista, e agora ela está sendo regulamentada. Então, o que seria essa regulamentação? Fixar percentuais, fixar quais são os setores que serão uma alíquota, se fala em alíquota reduzida, né? E está se tratando como um percentual base desse imposto, desse IVA, nessas 3 esferas, de 26,5%. No final da cadeia. No final, tá? Mas é tudo uma especulação, uma expectativa, porque já se falou no início dos debates sobre a reforma em 36, 37, 40, então não tinha esse número, ele ainda não está definido, né? E a partir disso nós temos aí os redutores, área de saúde,
serviço médico, medicação, alguns da lista que vai estar nesse PLP 68, por isso que ele é interessante de ser analisado, né, especificamente, e ele ainda a busca dele é boa, porque pode colocar pela atividade e buscar as informações que tem sobre isso lá no PDF. Nós temos uma redução de menos 60%, então o valor da alíquota, menos 60% para esses setores, tá? A advocacia, por exemplo, que teve um lobby bom, né? Então, veja, tem todo esse cenário acontecendo, né? Das negociações acerca das reduções. Sim. A advocacia, por exemplo, é de 30% o percentual de redução da alíquota. Eu ia te pedir para trazer um pouco mais esses cenários, até para trazer clareza de atividades fins, né? Tem algumas atividades que a gente já sabe, com base nos textos, que a previsão indica que vai aumentar, outras, como já bem citadas, vão diminuir. Se a gente puder trazer mais algumas referências de quais, a princípio, nessa base de texto sobe, qual igual a princípio tem a cesta baixa, básica, né? Que já isso faz muita diferença no nosso dia a dia. E é importante nessas áreas que tem essa necessidade, essa demanda, ter uma redução maior. Em outras que tu falou que são, entre aspas, piores, né? Ter essa... uma taxa maior também, né? Cigarros, bebidas alcoólicas, esses são os clássicos que sempre tiveram um percentual de imposto maior. Então, eles podem ter uma variação maior do que esses 26,5%. Ao invés de uma redução, um acréscimo, né, de percentual, justamente para desestimular o consumo. Isso aí. Isso afeta nos planos de saúde, no programa de saúde, né, pública também, né? Vou dar um exemplo como a gente vai ter uma nova dinâmica, e por isso que tem que ficar atento. Pegar serviços, né? Serviços, vou jogar um percentual médio aqui, 8% de tributo numa área de serviços. Hoje, veja qual é a base, 26,5%, pelo que está se falando. Então, olha quanto é o aumento de tributo para a área de serviço. Se fala também que o agro, ele está ainda sendo muito atento, porque é toda essa cadeia produtiva dos produtos de primeira necessidade, que é a alimentação. Então, ele já tem um redutor, mas todas as associações, as federações, né, as confederações estão muito atentas, porque agora, de posse deste regulamento acerca desses tributos, onde trata sobre redutores, trata sobre percentuais, é que vai se poder avaliar criteriosamente cada atividade como é que está. Então, este documento agora que está nesse G7 lá da Câmara dos Deputados, ele é importante de ser avaliado e ele está com acesso fácil. Então, se você digitar na busca, né, de qualquer navegador, PLP 68/2024, imediatamente você vai parar no projeto, né? E ele vai estar lá. Só clicar lá o PDF, baixa e começa a analisar, que ele está bem no início, né? Chegou ontem para essa comissão, para esse G7, que está analisando e vai começar a fazer reuniões, né? Mencionaram ontem que vão fazer essas visitas aos estados. Então, esse é um momento muito importante. E o prazo é de 60 dias. Mas isso vai balizar imposto tudo em 26 alguma coisa aí? Estes que eu mencionei. Então, nós vamos começar a transição de substituir o IPI, a COFINS, o PIS, o ICMS e o ISS por estes outros três, que são o CBS, o IBS e o IS. Os outros ainda vão circular por aí. O imposto normal. De renda, IOF, o ITR, os trabalhistas continuam. Porque a gente está falando muito do consumo, né? A reforma é consumo. Consumo, né? Então, ela é uma fatia da tributação brasileira, né? Veja como já é complexo, né? Uma fatia. E até eu brinco que... O que a gente... Vou falar dos contadores, né? Que fica mais fácil falar de uma outra classe. Mas imagina-se que você vai chegar para um profissional, né? Da área contábil e vai perguntar para que ela lhe explique acerca de um tributo, dos tributos que vão implicar naquele negócio. Eu tenho absoluta certeza que um só contador vai precisar de mais uma equipe, né, específica para poder fazer aquela análise, porque é tanta informação, é tanta legislação, como mencionou, né? Até vou dar um exemplo. E na dúvida, paga mais, né? Na dúvida, paga mais. Até dando exemplo, no sábado a gente vai fazer ação no shopping que vai envolver café. E aí ontem a gente estava na discussão para saber o quanto de imposto impacta em uma xícara de café.
Aí o café tem uma alíquota, a água tem outra, o açúcar tem outra e mão de obra outra. Então, a junção disso, qual que é a base de cálculo certa? Será que é só fazer a matemática básica? Será que não é regra de 3, não é? E às vezes o café em grão é uma taxa, ele líquido no final é outra. Né? E a gente até fez a brincadeira, não, vamos perguntar para o chat GPT. Fomos lá e aí tinha lá a resposta. É impossível determinar a taxa correta. É por aí, né? Imagine o trabalho do contador, né? Estou valorizando a classe contábil, porque realmente... E aí depois disso tudo, se não se resolve nisso, para no judiciário. Tanto que da estruturação da reforma tributária, a primeira, então, é essa regulamentação desses 3 tributos, depois passa para a regulamentação de um comitê gestor que vai administrar tudo isso, né? E, num terceiro momento, os passivos que isso tudo pode ocasionar. Então, porque é muita complicação e isso tudo acaba parando no Poder Judiciário. E se a gente for pensar hoje pro empresário, um micro, aquele pequeno, aquele que está no seu dia a dia, que olhar ele tem que ter para essa reforma? Hoje, assim, beleza, eu tenho meu negócio, o quanto eu vou ser impactado com isso? Ele devia olhar com o olho bem arregalado essa reforma, porque se tu parar a pensar, a SIC é um exemplo. Quantos por cento dos associados à SIC são os pequenos? É a maioria esmagadora. No Brasil todo, É ali, né? que acontece tudo. Que nem a gente fala, a tua vida acontece na cidade e os negócios pequenos é o que tem a maioria das pessoas, dos empregos. Então ele tem que olhar de uma forma muito atenta a isso, porque pode impactar realmente positivo ou negativamente no negócio dele, né? Como a gente falou no começo, né? A gente, às vezes, como empresário, se preocupa muito com a atividade fim, com aquilo que de fato a gente sabe fazer, entorno, né? aquilo que faz nosso olho brilhar, que faz a gente empreender, né? Faz transcender situações pessoais para impactar a comunidade. Mas é inevitável, imprescindível que a gente olhe para a questão tributária, contábil, né? De uma visão um pouco mais aprofundada, não só superficial de olhar para as guias, olhar às vezes só para a planilha, mas estar mais presente, né, nos debates, em associações, em confederações, porque às vezes, de fato, é muito difícil difícil e complicado para você sozinho conseguir estar por dentro de tudo que está acontecendo. Sim. Porque o mundo não para, né? O mundo não para essa reforma, para essas mudanças acontecerem. Você está tocando negócio, né, lidando com gente, com fornecedor, cliente, e além disso você tem que estar atualizado, conectado com todas essas mudanças, né? É o popular trocar a roda enquanto o carro está rodando, não é? Em resposta à sua pergunta, a orientação é ficar atento. Então, é um período de transição. 2026 começa a rodar efetivamente. Então, tem um período longo e curto ao mesmo tempo, né? Mas de olhar para isso, acompanhar esse processo legislativo para que, se algo impacte muito na tua atividade, já pensar em estratégias, como o brasileiro adora fazer, né? Criar estratégias para manter o negócio, para adequar a essa nova realidade que em breve já está batendo e já rodando no país. Já pensa antes, porque se precisar, tu vai ter que meio que pivotar o teu negócio, né? Vai fazer uma mudança. E o quanto isso é importante, e a gente tá falando de uma fatia só. Sim. Que nem tu comentou, é uma fatia só, mas tem uma reforma trabalhista que tem tributação em cima, que impacta o negócio. Tem muita coisa ainda que precisa, mas já é um ótimo começo que aconteça, né, isso, né? E reforça a importância também, de novo, né, de nós estarmos em associação. Porque uma coisa é o Pedro reclamar dessa reforma, de alguma mudança, né, o Fábio, o Otto, mas enquanto entidade, né, 1.500 associados, percentual considerável da receita, né, do PIB da região, começa a ter um peso, né? Começa a ter um tom diferente. A gente começa ganha voz, né? A gente começa a ser ouvido, né? Ser escutado. Então, é extremamente relevante que você esteja associado, porque as tuas dores começam a serem vistas, né, de uma maneira totalmente diferente. O associativismo faz toda a diferença. O cara que consegue enxergar isso e ver, que nem tu falou, eu não vou brigar para eu sozinho, como é que eu vou? Tem que melhorar a estrada, porque eu tenho que escoar minha produção. Há quanto tempo a SIC está ali com toda... brigando pela ferrovia, brigando pela rodovia melhorar. Né? É assim, porque você sozinho não tem força. Não. Mas você em conjunto consegue ganhar voz, né? Que a gente falou, Pedro. Isso é importante.
Eu quero trazer um outro tópico aqui que a gente já entendeu, né? Que é um assunto extremamente delicado, complexo, mas extremamente importante que tem que estar, né, na pauta do empreendedor, tem que estar na agenda do empreendedor, do empresário, tem que estar olhando com frequência. Mas sobre essa temática, quais são as boas práticas de gestão que a gente precisa adotar, né? O que a gente, como empresário, empreendedor, deve estar fazendo de forma mais prática? A doutora já falou aqui que a gente precisa acompanhar, precisa estar conectado com o assunto, com as novidades, mas o que dentro do negócio, de fato, a gente precisa fazer para que a gente não seja surpreendido, né? E não tenha, quem sabe, aí, em algum mês ou em algum período, um número vermelho derivado especificamente da questão tributária. Eu acho que o primeiro momento é se cercar de gente competente. Fora da tua atividade fim, que essa você conhece como empresário ou até como funcionário, alguma coisa assim. Então tem uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica. Se tu tem uma indústria ou tu tem algum produto que precisa de uma marca, de uma patente, coloque lá também, vá atrás disso. Então, planeje. Né? Planejar é importante. Eu falo por mim que, além dos meus negócios, eu presto consultoria para o Sebrae. O quanto a gente leva isso para o... A gente fala com muito microempreendedor, né? O micro e pequenas empresas. O quanto é importante ele planejar com antecedência. O quanto é importante ele enxergar isso como uma atividade fundamental para a gestão do negócio dele. Porque se tu pegar nas estatísticas, o Sebrae tem isso, quantas empresas morrem em 5 anos? E às vezes não morre porque o produto é ruim ou porque o mercado está ruim. É porque ele não avaliou direito a gestão. Ele misturou a pessoa física com a jurídica, ele não fez ele podia ter um outro enquadramento fiscal e acabou pagando a mais um negócio que ele não precisaria. Então, se planeje e se cerque de pessoas competentes que possam ajudar o teu negócio. Coloca isso com um bom conselho. E seja associativista, porque ali tu vai conseguir... vai ter muita coisa que às vezes numa reunião que não era em conjunto, que tu vai pegar, pô, essa informação é importante, eu tenho que fazer isso pro meu negócio. Eu acho que isso é muito válido. A ideia de abrir vários CNPJs para ficar tudo no Simples vale? Não? Não, brincadeira. Eu acho que uma visão que a pessoa tem que ter, pensando em gestão, é olhar para o mercado. Às vezes, se é pequenininho, vamos pensar num comércio. Uma loja de R$1,99, que hoje não tem mais, né? Hoje é de 10, 15, 20. Não tem mais R$1,99, não tem mais R$1,99. Mas uma loja de utilidades domésticas. Às vezes você pensa, poxa, eu sou pequeno, não vou conseguir concorrer com aquele cara que é muito grande. Só que tem um diferencial que ele não tem. A tua alíquota de imposto é muito menor do que a dele. A tua complexidade tributária é muito menor do que a dele. E imposto é a regra do jogo. Não tem, qualquer empresa que queira crescer, que queira ser uma empresa sustentável a longo prazo, tem que colocar o imposto na conta. Isso é para todos, né, Pedro? É tu tem que se virar de outra forma. Não tem. Então, se você entende, poxa, eu tenho uma oportunidade aqui porque a minha alíquota de imposto é menor do que do meu concorrente grandão. Isso pode ser um impulsionador para você crescer e manter o teu negócio por mais tempo. Porque a hora que você chegar a ter aquela alíquota maior, a tua empresa for a grandona do negócio, vai ter outros pequenininhos que podem ter essa visão também. Então, o entender o básico, não precisa entender a fundo como um contador, como um tributarista, mas entender o básico, da onde vem, para onde vai essa história de imposto. Como impacta a tua atividade. É importante. Por isso se cerca de quem conhece isso. Exatamente. Porque a gente acha, vai custar muito caro. Não vai. Porque, que nem tu falou, quando eu sou pequeno, essas necessidades no entorno também são menores. São menores. Tu tem que trabalhe isso, planeja, veja as tuas prioridades, o que é importante nesse momento, e aí vai colocando. E toda empresa tem um contador, né? É obrigatório. Então, às vezes tu chegar, parar uma meia tarde com o teu contador, entender onde que há oportunidades ali no teu negócio, pode fazer sobrar um dinheiro no final do mês, no final do ano e se preparar para essas mudanças que estão vindo, né? Use o teu contador também como um consultor, né? Eu ia falar exatamente isso agora, porque às vezes é só repassa a planilha e recebe guia e essa é a única troca, né? O contador que só emite guia não tem mais espaço, ele tem que ser um consultor financeiro teu. Ele vai te falar, ó, segue por esse caminho ou segue aqui. Claro que você, como empreendedor, tem hora que tu tem que arriscar. Tem hora que... Mas tu pode mitigar os riscos, né? Então, mas eu vou arriscar agora. Mas tu já... Quando tu se planejou, tu fala,
esse tipo de situação não vai acontecer. Pode acontecer outra, mas vale a pena o risco. Mas tu tendo um entorno de gestão muito bem concreto, que tu conseguiu essas informações, aí tu facilita muito para que você não morra no decorrer do teu negócio, tu consiga alavancar. E nesse sentido, eu percebo que este conhecimento sobre o que se passa a respeito dos tributos, mesmo de reforma tributária, ele tem que partir também do empresário, porque é mais fácil de compreender no momento que um profissional da área contábil, tributária, consiga apresentar uma situação para que a decisão, que sempre é do empreendedor, ela seja tomada com um nível mais maduro, né, da gestão. Então, por isso que é importante, não dá simplesmente para delegar, porque a decisão ela é do empreendedor e ele precisa tomar conhecimento disso. Extremamente estratégica, né? Interfere em todas as nuances que vão acontecer depois, né? Pedro, indo para o encerramento aqui, você falou já de várias ações que o NJE está fazendo frente ao feirão do imposto, debatendo o tema, indo até as escolas, trabalhando isso internamente com os empreendedores do núcleo, mas a gente vai ter mais eventos acontecendo e principalmente um grande evento acontecendo agora no sábado, né, que é o dia D. Fala um pouquinho para nós de como vai acontecer e já aproveita e deixa o grande convite aí para os nossos ouvintes, nossos associados. Isso aí. Então a gente já teve várias ações, como visita à Câmara de Vereadores, tem projeto de lei, um projeto bem bacana que está sendo feito esse ano, de pegar uma lei que simplifica, que melhora na parte tributária do município para ser levado a nível estadual. Toda cidade do estado está fazendo isso, e para pegar esses bons exemplos e levar a nível estadual, porque isso pode sim virar uma lei a nível estadual que ajude. Então a gente está com várias ações que estão agregando. E no dia D, no sábado, dia 25, a partir das 9h30 da manhã, a gente estará em frente à SIC para a reinauguração do nosso impostômetro, que diariamente irá contar o quanto estamos pagando de imposto no país, que só nesse ano já passou de 1 trilhão. É muito imposto. E aí, depois disso, depois da reinauguração, a gente vai para o shopping, onde a gente vai ficar lá, e eu convido a vocês que estão nos assistindo agora para estar dia 25 no shopping a partir das 10 da manhã, onde a gente vai fazer uma ação para todo o shopping, para a gente incentivar o conhecimento e a conscientização acerca dos impostos. Então ficou um convite especial para a população em geral e especial, lógico, aos associados da SIC. Como característica do jovem, né? Essa descontração, essa energia mais positiva, facilita muito esse acesso a esse assunto que às vezes é um pouco mais complexo, né? Então, grande convite, sábado, agora, 25 de maio, a partir das 10 horas, no shopping. No shopping. Aproveitar, vai estar frio, a previsão é de 5 graus, né? Então a gente... Por isso vai ter o cafezinho também, como mote, figura ilustrativa. Porque o café ele vai vir como um exemplo muito escrachado de como é pago o imposto nesse país. Nós vamos tomar menos café, né? Apesar do frio, porque o resto nós vamos tomar... Paga igual e toma menos. Imposto a gente não toma, né? Então fica o convite especial aí, porque é uma ação que tem bastante mão envolvida, não é só o Pedro, é todo o núcleo de jovens que está empenhado em fazer um bom evento, porque isso a gente não tem nem ideia do quanto reverbera. Às vezes a pessoa está passeando pelo shopping, vai escutar a gente falando, vai chegar na empresa dele, vai se atentar a esse tópico e daqui 5, 10 anos vai colher um resultado magnífico lá na frente. Deixa eu olhar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o principal produto que a gente entrega aqui dentro da empresa, né? Então começa desencadear começa uma a despertar um pouco, né? Então, muito legal. Eu até convido o pessoal que entende da área a estar junto, né? Que senão só um monte de moleque lá fica ruim. Muito bom. Alguém tem que explicar tecnicamente, tem que explicar, né? Muito bom. Pedro, parabéns pela iniciativa, parabéns por estar à frente desse projeto, dessa pasta aí dentro do NJE. A gente sabe que além do motivo, né, que essas ações têm, né, de levar conhecimento, tem um outro grande motivo como nucleado, como associado à entidade, que é desenvolver os membros, né, os nucleados, os jovens, os empresários que participam. Então, tenho certeza que você teve também um grande desenvolvimento, foi uma grande experiência para você estar aí à frente do feirão, assim como foi para o Fábio, né, lá atrás.
Então, te parabenizar por isso, pela coragem de estar à frente do projeto e agradecer também a tua vinda aqui no podcast para levar conhecimento aí a todos os nossos associados. Muito obrigado, Robert, doutora Márcia, Fábio. É bacana estar participando disso porque ganha uma visibilidade para dentro do núcleo de jovens. E eu tenho a opinião que a gente já compartilhou diversas vezes sobre que no associativismo, quanto mais você se doa, mais você ganha. Então, esse é mais um exemplo de como a gente consegue crescer ajudando os outros, sendo associativista, porque lá na frente, em algum momento que eu achar que o imposto não está sendo bacana para mim, com certeza eu vou lembrar das pessoas que nos ajudaram nesse momento aí do Feirão do Imposto. Então, muito legal o convite, parabéns à SIC pela Casa do Empreendedor, por esse podcast bacana, que com certeza leva à luz a diversos assuntos para os nossos associados. Demais! Fábio, bom ter você aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Robert, agradeço a SIC, o NJE, onde já foi minha casa lá hoje. O Fábio é jovem há mais tempo, né? Bem mais. Somos, né? Mas eu fico muito feliz em ver essas ações que estão acontecendo atualmente, porque eu já passei por isso. A gente fez isso, claro, em muito menor escala, mas a gente viu o quanto ficou esse legado. Né? Isso está acontecendo hoje e o quanto isso é importante. Então, muito feliz. Eu lá atrás participei do núcleo, participei da CONAGE, do núcleo de jovens, do Feirão do Imposto, do SEGESC. Foi muito gratificante, para mim é muito bom. Né? Eu tenho esses amigos até hoje e parabéns pela ação. Com certeza, sábado vou passar lá, vou tomar um cafezinho sem imposto, né? E para prestigiar isso, porque não é um trabalho fácil, não é todo mundo que se doa nisso, porque entre aspas, é um trabalho voluntário, tu tá tirando teu tempo ali, mas tu não tá tirando teu tempo, tá doando teu tempo para algo que vai ser importante para ti como pessoa, como empresário, como no geral. Então, parabéns e obrigado pelo convite de participar desse podcast. Nós que agradecemos. Doutora Márcia, obrigado. Da mesma forma, primeiramente agradeço a esse momento. Para mim fica muito claro, né, que se houver alguma dúvida acerca do resultado da participação no núcleo associativista, no NJE, para mim hoje ficou muito claro aqui com a presença do Fábio, né, Pedro, com a tua presença, essas construções que elas vão ficando. A história, ela vai se definindo através dessas ações, né? E então, muito bacana de fazer parte desse momento, parabenizo a SIC, agradeço imensamente o convite de estar aqui e excelente evento no sábado. E vamos ficar de olho no projeto de lei, né, Com certeza, sem dúvida. Reforçando, sábado, dia 25, 10 horas da manhã, shopping aqui de Chapecó. É uma ação, você indo lá e participando, você não está participando de uma ação que acontece somente aqui em Chapecó, mas no estado, no Brasil inteiro, então você faz parte de um grande movimento, de uma grande mudança que a gente está provocando através de uma iniciativa local. E caso, né, você não consiga ir até o shopping, convido você a seguir, a acompanhar pelo menos no Instagram, né? nje.asic. nje.asic, tem lá todas as nossas ações que acontecem. Então, se você é jovem também, que tem aquela ideia de, pô, será que é legal participar desse negócio aí? Como participar pode impactar o meu negócio? Exatamente. Então, dá uma olhadinha no Instagram, chama a gente, vem participar com a gente, porque tem lugar para todo mundo somar junto. E essa é uma das ações que são executadas ao longo do ano inteiro, um calendário extremamente repleto de inovação, de desenvolvimento. Realmente o núcleo é um núcleo bastante ativo, né? Que tem bastante iniciativas aí ao longo do ano inteiro. Então, vale a pena seguir lá para ficar por dentro e, como o Pedro comentou, vendo que existe uma sintonia aí, conecta lá, chama, que pode ter certeza absoluta que vai agregar bastante. Pessoal, muito obrigado. Agradeço de novo também aos nossos parceiros aqui da Closer, a Jaque, o Dustin, a equipe interna também que está aqui conosco, que torna possível esse projeto, aos nossos patrocinadores, Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Dome Consultoria Empresarial. Eu convido também a todos vocês para seguirem a ASIC nas redes sociais, @ACI Chapecó, em todas as redes, Instagram, Spotify, YouTube. Assim você também vai conseguir ficar por dentro de todas as iniciativas, não só da entidade, mas também todas as iniciativas dos nossos mais de 10 núcleos que
tem aí um calendário repleto dentro de várias temáticas que com certeza podem interferir na comunidade como um todo, mas também no teu negócio, tá bom? Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Valeu, um abraço!